Fala pessoal, tudo bem? Dando sequência então nos nossos vídeos aqui de planejamento estratégico da vida, hoje nós vamos falar de um ponto importante, que é o ponto de sentir-se melhor, né? Então a gente vai planejar a questão econômica, viagens, os planos que nós temos, tudo que nós desejamos e para isso é importante sentir-se melhor. O que você faz para quando você precisa se sentir melhor no seu dia a dia, né? Tem aquele estresse, aquela correria do dia a dia. Então, vamos falar sobre isso hoje. Então, eu tenho aqui, né, sentir-se melhor. Aí, eu anotei aqui alguns pontos. Né? Tem um livro muito famoso de um autor chamado Dale Carnegie. E ele fala ali alguns tópicos, né? Para você se organizar no seu dia a dia. Então, a questão de organização é importante para tirar aquele senso de urgência, né? Então, organização do quê? A nossa vida de uma maneira geral. Então, ele fala da organização da mesa de trabalho, da sua agenda. Se você não utiliza a agenda, comece a utilizar. Ou de papel, né, os métodos mais antigos, ou digital. Então, no Google, tem lá o Google Calendário, né, que é o Google Agenda, onde você vai fazer as suas anotações, mesmo que sejam simples anotações. Todo mundo tem um médico para marcar uma consulta, tem algum compromisso, e você vai lá e registra esses compromissos nessa agenda. Por quê? Quando você registra, você acaba tirando da sua cabeça aquela preocupação, aquele senso de urgência do tipo, nossa, parece que eu estou esquecendo de alguma coisa. Mas você registrando lá e checando também, né? Então, ou no domingo, na segunda-feira, diariamente, você dá uma checada na agenda do que você tem ali naquele dia e na semana. Isso ajuda muito. Profissionalmente, né? Todos os profissionais utilizam a agenda muito, porque um médico, um advogado, um dentista, todos os profissionais utilizam a agenda. Mas às vezes a gente esquece de utilizar ela para o nosso dia a dia, para a nossa vida particular. Então, essa é a dica desse autor, né? O que mais que ele fala lá, né? Faça as suas coisas seguindo uma ordem de importância. Em inglês tem um termo que fala first thing first. Então, o que é mais importante primeiro. Então, faça ali, elenque o que é mais importante para não ficar aquele senso de urgência, aquele desespero que às vezes a gente encontra algum amigo que tem aquele senso de que a pessoa passa para os outros, assim, sempre parece que está meio na correria, né? Quando surgir um problema, resolva o problema, não fique ali, né, aguardando uma solução divina. Então procure resolver o problema no sentido, se o problema chegou para você profissionalmente, na sua empresa, vai lá, resolva, vê a melhor maneira para resolver esse problema. E um ponto que eu já comentei nos outros vídeos, né, que eu me considero uma pessoa otimista, então seja otimista, evite comentários negativos, energia negativa. Isso ajuda bastante o nosso dia a dia. Então, organização, no caso aqui a agenda, e uma pergunta, né? Qual é o seu sonho? Inclusive, o título desse livro aqui, do Simon, um livro que a gente vai falar num próximo vídeo sobre esse livro. Aí, o que você faria das 24 horas, nas próximas 24 horas, que deixaria você mais próximo do seu objetivo? É uma boa questão. O que você faria nas próximas 24 horas para alcançar o seu sonho? Então, essa questão de sentir-se melhor são tópicos que a gente vai colhendo, né, ao longo do dia a dia. A gente já falou da questão de cuidar da saúde. Então, a organização, isso ajuda. Pensar em um sonho ajuda também. Faça sua vida melhor. Faça sua vida melhor. Uma boa frase essa, né? Então, faça sua vida melhor. Faça sua oração.
aceite algumas situações na sua vida, batalhe para crescer. É o que nós estamos falando ao longo desses vídeos. Foque no seu objetivo. Foque no seu objetivo. Então, muitas vezes a gente perde o foco. Começa a ter tantas coisas e aí que entra a organização. Aí que entra a priorização de você fazer o que é mais importante. Porque se você colocou que o seu sonho é tal sonho, batalhe por ele. Você vai ter que trabalhar, vai ter que estudar. Nós vamos falar ao longo de uma sequência de vídeos de vários tópicos. Você tem que ter saúde, mas direcione a sua energia para o seu sonho. Foque no seu objetivo. Então não fica perdendo muito tempo em outros pontos. Como o caso, foque no seu objetivo. Quando você escreve isso, livro, você vai ler livros relacionados ao seu objetivo. Se é finalizar uma faculdade, você vai estudar para a faculdade. Se é ter uma alimentação mais saudável, você vai buscar leitura para ajudar a sua alimentação mais saudável. Então, você vai focar a sua energia, sua agenda para ter e alcançar esse objetivo, certo? Eu anotei aqui também mais alguns pontos do mesmo autor, do Dale Carnegie, onde ele fala: esqueça de si mesmo, interessando pelos outros. Todo dia faça uma boa ação que coloque um sorriso alegre numa outra pessoa. Pode ser um caixa do supermercado, pode ser um frentista, pode ser a sua família, um colaborador. Procure, se esforce. Você vai conseguir colocar um sorriso em alguém, fazendo algum comentário positivo, e isso, a energia acaba voltando para você também. O sorriso é algo muito bom, Quem tem filhos e vê seu filho sorrir é muito bom, Então, pensa nisso, não somente a família, mas quem está no seu dia a dia. E aí eu coloco aqui, o que eu faço para me sentir melhor, Então, sentir-se melhor, o que a gente faz no dia a dia? Gostaria de ouvir de vocês aí, escrevessem nos comentários abaixo desse vídeo, o que você faz. Então, eu gosto, de tocar guitarra. Então, tocar guitarra, passear de moto, ouvir um rock, alguma música que você está precisando de uma energia positiva, você gosta de alguma música específica, coloque aquela música naquele dia. Isso ajuda bastante, Então, a questão de música. Família, estar em família ajuda muito. Você estar com a sua família, dedicar um tempo para ela. E aí que entra a organização, a agenda. Porque senão a nossa vida fica meio atropelada e você acaba não tendo tempo. Mesmo quem trabalha bastante, sempre tem um momento de folga. Então, procure focar para assuntos aí que você se sinta melhor. Eu ainda acrescentei aqui, ficar com a família, correr. Eu gosto de correr, então correr me faz bem. Eu coloquei especificamente lá 12 quilômetros. Ficar com a família, ouvir o Evangelho. Eu sou católico, mas qualquer religião pode ter a sua leitura, ouvir o pastor, ou então buscar um conhecimento ali espiritual, sem nenhum problema. Eu coloquei ouvir o Evangelho do Padre Alex Nogueira, que é um padre que eu recebo ali de um grupo, o Evangelho todo dia. E todo dia eu ouço o Evangelho, então isso é interessante. Isso é algo que me faz sentir melhor. Você pode encontrar o seu ponto ali específico. Pode ser outros, que eu não citei aqui. Gostaria de até conhecer outros pontos que vocês se sintam melhor, que fazem para se sentir melhor, certo? Finalizando, tem uma frase do mesmo autor que eu comentei aqui, o Dale Carnegie, que fala: concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, certo?
coragem para modificar aquelas que eu posso. Sabedoria para conhecer a diferença entre uma e outra. E aí, essa frase, todo dia no meu café da manhã, eu leio uma página da Bíblia, uma, duas, enquanto eu li rápido, mas eu leio e estou avançando na leitura. E Salomão conversou com Javé e pediu. O que ele pediu? Ele pediu sabedoria. Então, ele pediu sabedoria para identificar e discernir entre o bem e o mal. Olha que interessante. Então, muito parecido aí com o que o Dale Carnegie está falando, né? Ter uma sabedoria para identificar um ponto ou outro. Com isso, eu encerro o vídeo de hoje para a gente procurar, né, ter um pouquinho de sabedoria para nós nos organizarmos a algo que está direcionando para o nosso sonho ou não, está deixando a gente distante do nosso sonho, dos nossos objetivos. Tá joia? Um grande abraço e até o próximo vídeo.